Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje iremos falar sobre a campanha patética do Botafogo dentro do Campeonato Carioca. Torcedor, o Botafogo fez a sua pior campanha na história do Campeonato Carioca e dessa vez não irá disputar nem a Taça Rio. Sim, a gente vem vendo, né, nos últimos anos, por exemplo, ano passado, o ano retrasado também, onde o Botafogo brigou por títulos, né, grandes, querendo ou não, 2023, brigou para ganhar o Brasileiro e acabou, né, perdendo para o Palmeiras na reta final. O ano passado foi campeão do Brasileiro e também da Libertadores. E nesses 2 anos, ele já não tinha feito um bom Campeonato Carioca. Não se classificou para as finais do Campeonato Carioca. Porque, para quem não sabe, o Carioca ele é bem diferente. Ele é uma tabela geral de 12 times, onde só o último dessa tabela geral cai. E do primeiro ao quarto se classificam as 4 melhores equipes, né, que todo mundo se enfrenta, tá? Por isso até que o Carioca começa uma semana antes, normalmente, do Campeonato Paulista, e desses 4 primeiros saem as finais do Campeonato Carioca, ou seja, o campeão carioca vai sair desses 4 times, que nesse momento, né, que esse ano, foram o Flamengo, que foi o primeiro, o Volta Redonda o segundo, o Fluminense o terceiro e o quarto, o Vasco da Gama. Tá. E por que falam, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara? Taça Guanabara é isso aí, é essa fase de grupos. Se você termina em primeiro, você é campeão da Taça Guanabara. Foi isso que aconteceu, o Flamengo terminou em primeiro, foi campeão da Taça Guanabara. Do sexto ao oitavo, vão disputar a Taça Rio, que nada mais é que outra taça ali de consolação para as equipes que não fizeram um carioca tão ruim, mas que também não fizeram um carioca tão bom. E normalmente, nos últimos 2 anos, o Botafogo havia ido para a Taça Rio e havia varrido a Taça Rio. Foi campeão dos 2 últimos anos da Taça Rio. Tem até imagens ali, né, do Marçal com a taça na mão, eles mal comemoram, porque basicamente é isso, né? O Botafogo não dá para sair comemorando Taça Rio, né? Um dos times grandes do Rio de Janeiro não vai comemorar um título de Taça Rio. É a mesma coisa que o Flamengo. O Flamengo não vai sair comemorando, dando rojão, fogos, porque venceu a Taça Guanabara. No final das contas, o que importa é ficar entre os 4 primeiros e lá vencer aí sim a final do Campeonato Carioca. É um regulamento meio estranho, mas esse é o Carioca e a maioria dos campeonatos estaduais tem regulamentos questionáveis. Do Carioca é um dos mais questionáveis, mas é isso aí. Dessa vez, o Botafogo fez a pior campanha de sua história, porque o Botafogo não foi nem para as finais do Carioca, nem para a Taça Rio. Ele ficou em nono no Campeonato Carioca com 13 pontos. Tá? O Botafogo fez uma campanha assim tenebrosa, tá? Mas eu, na minha visão, enxergo, e acho que o torcedor do Botafogo também, não tá nem aí pro Campeonato Carioca. A gente vem dizendo, né? Acho que eu não tive a oportunidade de falar ainda de estaduais aqui e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo também falando do Cruzeiro daqui a alguns dias, né? Também no Campeonato Mineiro. E eu acho que os estaduais, eles estão cada vez mais perdendo relevância. Cada vez mais você ganhar o estadual tem sido menos relevante, né? E, tipo, a gente vem percebendo, por exemplo, ano passado, o Palmeiras só ganhou o Paulista, foi tricampeão consecutivo. E o Abel falou na coletiva recente: no último ano a gente ganhou esse campeonato e vocês disseram que a nossa temporada foi ruim. Então, e esse ano a gente não está classificando, é um absurdo. Eu concordo com o absurdo, o Palmeiras não está classificando até aquele momento, acabou se classificando, mas eu também concordo em dizer que você ser campeão paulista para os parâmetros do Palmeiras hoje, a gente vê o Palmeiras ganhar Brasileiro, Libertadores e tal, é, é nada você ser campeão paulista, basicamente. É nada. E o paulista e o carioca, e o mineiro, e o gauchão, todos os campeonatos estaduais estão perdendo cada vez mais relevância. Basicamente, na minha visão hoje, os campeonatos estaduais servem para zoeira entre os torcedores. Porque relevância mesmo é de você levar, pô, campeão paulista, que baita título. O paulista ainda é muito relevante ainda. Eu acho que dos estaduais é o mais relevante, porque tem hoje times muito mais competitivos. O Novo Horizontino aí, que briga todo ano, tá indo muito bem na Série B. O Mirassol, que é Série A esse ano. Então tem vários times muito, assim, fortes e que deixam o campeonato mais legal de se assistir. Mas agora você fica pensando, o Botafogo, eu sim acho que o Textor está demorando demais para trazer um treinador.
teve lá quase acertado com o tal do Vasco lá, acabou que o cara não veio. O Botafogo tá demorando para trazer um treinador. O Botafogo perdeu muitas peças e eu acho que trouxe poucas peças, pensando no tanto que perdeu, né? Porque perdeu dois jogadores dos melhores do elenco, que era o Luiz Henrique e o Almada, que não reporam, né? Não repuseram ao mesmo nível. Eu sei que agora chegou mais um jogador, né? Aí por uma bagatela gigantesca de grana. Vamos ver. Eu acho que o Botafogo não vai brigar para cair no Brasileiro. O resultado do Carioca ele é assim irrelevante para o Botafogo e a gente vem vendo isso há anos. E aí vem o meu ponto, que eu acho que o Campeonato Carioca ele tem sido tão irrelevante para os quatro grandes do Rio que, por exemplo, o Flamengo joga o começo do campeonato todo ano, tipo as 5, 6 primeiras rodadas com o time da base. O time titular nem vem jogar. Ponto. O Flamengo começou a jogar o Campeonato Carioca com os titulares a partir do jogo lá da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Depois dali que os titulares começaram a entrar. Antes disso, só a molecada da base. Fluminense também, com os reforços que chegaram e com a molecada da base, as primeiras rodadas. Isso que aconteceu. O Vasco até jogou desde o início aí com o seu time mais titular e tal. Mas isso mostra o quão irrelevante está o Campeonato Carioca. E não só o Campeonato Carioca, como eu disse, mas todos os estaduais. Porque os times grandes utilizam o estadual para testar. Essa que é a verdade. O estadual, há muito tempo atrás, né, na década de 80, 90, cara, era o campeonato mais importante que tinha. Você ser campeão do seu estado era você ser um dos melhores times do Brasil. Então, por isso, né, hoje, por exemplo, o Corinthians tem 30 campeonatos paulistas, é o maior campeão. Antigamente, se você falasse, pô, meu time tem 30 campeonatos paulistas, você fala, caraca, mano, que é isso? Absurdo. Hoje você ter 30 campeonatos paulistas é bacana? É, mas muitas vezes só pra zoeira entre os clubes. Por exemplo, o Corinthians caiu na fase de grupos ano passado, o torcedor sempre falava: ah, quem tem mais tem 30, né? Ficava nessa. Porque é pra isso que serve hoje os campeonatos estaduais. É mais uma questão de zoeira do que qualquer outra coisa. E o Botafogo do John Textor percebe isso desde o início, porque o John Textor sempre não tá nem aí pro Campeonato Carioca. Em 2023, foi campeão da Taça Rio e brigou para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Em 2024, também campeão da Taça Rio, foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. Então você percebe que o Botafogo meio que releva o Campeonato Carioca, ele tende a estar pronto para disputar Libertadores e Brasileiro. Normalmente, e para mim, vai ser isso que o Textor vai fazer. Eu sei que para mim está atrasado essa ideia do técnico, que o Textor teria, já que ter um técnico engatilhado, já teria que estar com um técnico para chegar, porque a saída do Arthur Jorge, querendo ou não, foi um baque, a saída de peças importantíssimas do clube também foi um baque, né? Então perdeu muitos dois principais jogadores, para mim, né? Focar em Luiz Henrique e Almada, repôs com o Arthur que já se machucou, o novo jogador que a gente ainda não sabe que pode ser, trouxe o Rian Cruz, que para mim é um atacante fraquíssimo, que estava indo bem lá no futebol, acho que búlgaro, da Bulgária, um irrelevante. Então, para mim, o Botafogo perdeu peças importantes, não repôs ao mesmo nível do que as outras peças e ainda não tem um técnico. E isso causa muito dessa mau momento, vamos dizer assim, do Botafogo. Eu sei que o Botafogo não tá nem aí, o botafoguense não tá nem aí pro Campeonato Carioca. Nos dois últimos anos ele já foi zoado porque o time não classificou para as finais e esse ano não vai ser diferente. Pro botafoguense, para o Botafogo em si, não mudou nada. Que mudou os rivais, porque os rivais vão falar, pô, nem pra Taça Rio vocês foram. Então, volta naquele ponto, que os campeonatos estaduais hoje, eles são completamente só pra zoeira entre os rivais. Não tem uma relevância de você ser campeão carioca. Basicamente só serve pra você falar, pô, ganhou o carioca em cima de você, você não classificou, não sei o que, não sei o que lá. E só pra isso que serve, tá? Basicamente, é pra isso que serve hoje os campeonatos estaduais. E o Botafogo do Textor já entendeu isso, releva o Campeonato Carioca, que é um campeonato muito mal estruturado, diga-se de passagem. Os caras mudam data de jogo, mudam horário de jogo, é uma bagunça total. Então o Botafogo releva esses campeonatos para chegar em Brasileiro e Libertadores e disputar
com firmeza, disputar com um time completo, disputar com um treinador já contratado, creio eu. Então é isso. O Botafogo releva esse campeonato para no futuro, quem sabe, colher bons frutos. Pode ser que desse ano não dê certo? Pode ser. O ano passado deu muito certo. O Jorge chegou, o time começou a jogar muita bola e ganhou 2 campeonatos. Pode ser que o treinador que chegue não dê jeito nisso. Então, veremos os próximos passos do Botafogo. Mas e aí, torcedor? Você acha que é um absurdo o Botafogo não ir nem para a Taça Rio? Eu acho que dentro de hoje é normal, porque nos últimos anos foi e é irrelevante você ir para a Taça Rio ou não. O Botafogo mal comemorava, o Botafoguense vai se vangloriar que ganhou a Taça Rio contra times como Sampaio Correia, Madureira, Boa Vista. Vai, pô. Então, essa é a minha visão. O que você pensa? Deixa aí nos comentários, segue o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais, se inscreve no canal e até uma próxima.